A Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público realiza hoje mais um programa Em Pauta. O nosso programa acontece sempre às quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, no canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público. Bom, e todos estão convidados, porque os temas escolhidos são sempre temas muito interessantes aos operadores do direito, mas também a toda a sociedade jurídica. Portanto, todos estão convidados a acompanhar o nosso programa ao vivo, bem como assistir às edições anteriores, que também estão disponibilizadas no YouTube. Bom, mas a nossa convidada de hoje é uma convidada muito especial. E o tema, vou lhe dizer, que muitas vezes fica esquecido dentro do sistema de justiça brasileiro, mas nós não podemos deixar de lado. Nós vamos receber hoje a doutora Fabíola Mourão. Doutora Fabíola, ela é membro do Ministério Público de São Paulo. Ela também é mestre em Direito Penal pela PUC de São Paulo. Faz parte da diretoria da Associação Paulista do Ministério Público e é autora do livro Ingerência Penal e Proteção Integral à Vítima. E esse é o assunto que nós vamos tratar hoje. Proteção à vítima, Ministério Público, o dever e as perspectivas na defesa dos direitos das vítimas. É verdade que muitas vezes o sistema de justiça se preocupa com responsabilizar o autor do fato, e sem dúvida alguma isso é importante, mas nós não podemos esquecer que existe o outro lado da moeda, e o Estado também precisa se preocupar com a vítima. Doutora Fabíola, seja bem-vinda ao nosso Em Pauta de hoje, obrigada por ter aceitado o nosso convite, e a palavra é sua. Muito bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a conselheira, também a presidente da nossa unidade de capacitação, CNMP, a doutora Fernanda Marinella, pela oportunidade de participar do Em Pauta, que é um programa já conhecido, já prestigiado e, como bem colocado, não só dentro do Ministério Público, mas por toda a comunidade jurídica. Eu mesmo tenho acompanhado de perto o desenvolvimento do trabalho, junto ao CNMP, e eu posso afiançar que, mesmo diante dessas dificuldades que nós temos enfrentado nesse contexto da pandemia, o Em Pauta, no meu ver, é uma importante ferramenta de congregação do Ministério Público brasileiro, porque ela aproxima os promotores para o debate em torno de temas de relevância para nossas funções. Doutora Fabíola, esse é o nosso desafio, né? Trazer temas que interessam ao Ministério Público brasileiro, mas que interessam também àqueles que nos acompanham. Bom, mas acho que a curiosidade de todos é como o Ministério Público brasileiro pode auxiliar concretamente as vítimas de crime. E digo aqui de uma forma resolutiva, na verdade, no contexto do atendimento burocratizado, como isso funciona, doutora Fabíola, e como a atuação do Ministério Público pode, então, atender a vítima, eu digo proteger a vítima. Como a senhora enxerga essa realidade e como nos ajuda nessa condução? Veja, conselheira, a respeito dessa primeira pergunta, eu acredito que seja importante pontuar o que nós entendemos por um Ministério Público resolutivo. Como o próprio nome sugere, é uma leitura de Ministério Público como um ponto de recepção, um ponto de recepção maior da sociedade, para a solução das questões dos interesses dos membros dessa sociedade. É um conceito que pressupõe a visão do crime como uma disfunção social e que tem que se contrapor a esse perfil que é exclusivamente demandista, exclusivamente reativo, que é praticado de forma habitual dentro do nosso sistema de justiça. Um MP resolutivo, ele enxerga o conflito que existe por trás de muitas modalidades delitivas. E ele busca chegar a uma solução. Ele busca quebrar esse ciclo da violência. E isso pode ser concebido, por exemplo, dentro da introdução de práticas restaurativas, voltadas para o interesse da vítima, como círculos restaurativos, a conferência vítima-ofensor. Nós, promotores, sabemos que nem sempre isso é possível, ou seja, a carga de serviço, muitas vezes, é muito grande. Então,
nossa, eu tenho aqui na minha comarca uma série de casos, eu tenho pilhas e pilhas para derrubar aqui, para resolver, eu não consigo resolver esse conflito. Realmente, muitas vezes isso não é possível. Mas se não é possível, há muitas outras alternativas que permitem que um membro do Ministério Público vele, resguarde os direitos já reconhecidos na legislação processual penal ou mesmo em resoluções do CNJ em favor das vítimas. Tem muitos exemplos que eu posso citar aqui, que podem ser inseridos naquilo que eu costumo chamar de protocolos mínimos de atendimento à vítima e que podem ser realizados dentro de cada unidade ministerial sem muitos recursos. O primeiro deles é assim, por exemplo, na própria audiência de custódia. Na própria audiência de custódia, o promotor encarregado da audiência, quando concordar, por exemplo, com a liberdade provisória do réu, do indiciado naquele momento, ele pedir, por exemplo, medidas cautelares diversas da prisão, ele pode optar ou pedir, requerer preferencialmente a fixação de fiança, já argumentando que esse valor vai ser destinado à futura reparação dos danos. Ou seja, é um detalhe pequeno, mas que faz toda a diferença lá na frente do processo. Por exemplo, nós temos o capítulo das cautelares de arresto e sequestro, que são pouquíssimo utilizados pelos promotores. Quando nós identificamos bens de propriedade do réu, ou seja, no momento da prisão, é apreendido um carro, no momento da prisão é apreendida uma moto, quer dizer, é possível destinar esse bem para a posterior reparação dos danos causados à vítima lá na frente. Nós temos também que sempre privilegiar a rápida solução dos conflitos, em especial lançando mão das medidas extrajudiciais de que nós dispomos no âmbito da justiça negociada, o acordo de não persecução penal. Nós podemos velar para a inserção da vítima, a atenção efetiva aos interesses reparatórios da vítima no acordo de não persecução penal. Antes, só interrompendo um pouquinho, antes será entre efetivamente um acordo de não persecução, eu queria só que a gente, recapitulando um pouquinho do que a senhora disse, que eu acho que foi muito rico para todos nós. Na verdade, eu dizia que quando o membro do Ministério Público, apesar da sobrecarga de trabalho que muitas vezes acontece em algumas unidades, das dificuldades estruturais que muitas vezes algumas instituições vivem, mesmo assim, com pequenas medidas e com um olhar, na verdade, eu diria, cuidadoso para com a vítima, existem providências que são pequenas em termos de esforço, mas que são grandes em termos de resolutividade. Então, acho que foi muito interessante a senhora lembrar o caso da audiência de custódia e a questão da fiança, né? Na verdade, dizer, a fiança vai ser arbitrada, o indiciado, nesse caso, vai ter esse benefício, vai poder fazer pagamento, e para o membro do Ministério Público basta um detalhe: resguarde-se esse valor para indenizar a vítima no momento correto. Veja, talvez uma linha a mais no parecer do membro do Ministério Público resolva uma questão gigante lá na frente que diz respeito à reparação desse dano. Então, acho que é interessante perceber, não vai mudar em termos da condução do processo, eu diria em termos de trabalho, não agiganta o trabalho do membro do Ministério Público, mas, ao mesmo tempo, é preciso ter um olhar deste membro do Ministério Público para a vítima lá na frente. Então, acho que, além dessa medida, devem existir inúmeras outras, e digo isso porque não sou da área penal efetivamente, mas devem existir muitas outras que, com um pequeno olhar, você consegue mudar uma realidade. Essa questão com relação às cautelares do arresto, do sequestro, são cautelares, então, como a senhora diz, não muito utilizadas, mas que também servem para preservar o direito da vítima à frente do processo, lá no momento da reparação do dano. Nesse caso, nós temos muitas vezes, na hora da prisão ou no momento da prisão, alguns bens que estão ali, né, naquele leque de objetos, o entorno daquele ato de prisão. O membro do Ministério Público deverá também tomar providências em face desses bens, utilizando as cautelares? Essa é a ideia, doutora Fabíola? Sim, exatamente. Na verdade, lançando mão dessas cautelares, que muitas vezes nós não nos preocupamos. Por quê? Porque não existia esse olhar
da garantia futura da reparação do dano. Ou seja, no trabalho tradicional do promotor de justiça, o nosso olhar era reativo, a busca pela sanção penal. Ou seja, nós processávamos o réu, produzíamos a prova e buscávamos no final, o nosso único objetivo era a aplicação da sanção. Então, tudo depende dessa mudança de olhar, porque há muitos dispositivos na lei que permitem que nós concretizemos lá na frente os direitos das vítimas. E as cautelares são o maior exemplo desse. Então, por exemplo, existe um carro apreendido, ou nós verificamos que o indiciado, a depender do crime, tem bens imóveis. Tem muitos casos em que nós verificamos isso. Com essas cautelares, nós podemos garantir a liquidez da futura sentença. A liquidez da sentença que reconhece a reparação, a indenização mínima pelos danos causados à vítima. Até porque, doutora Fabíola, muitas vezes, ao final desse processo, esse bem já desapareceu, se não for tomada uma providência cautelar, né? Exatamente. Então, na verdade, esse resguardar no momento da prisão, ou no momento inicial do processo, significa ter a possibilidade de executar essa sentença ao final do processo. Então, acho que isso é muito importante e é um cuidado realmente para essa reparação. Mas a senhora já vinha falando sobre o acordo de não persecução, e eu acho que esse tema ele é muito curioso, né? O acordo de não persecução penal, na verdade, é eu diria assim, uma novidade, né, que está sendo contextualizada no ordenamento jurídico brasileiro. Eu digo novidade porque, hora ou outra, nós temos questionamentos e arestas são colocadas, né? Não porque sejam tão novo assim, mas que ainda há muito a aprimorar, né? E eu acho que dentro desse aprimoramento vem a questão da vítima nesse contexto. Para que a gente tenha um acordo de não persecução penal que atenda, na verdade, os interesses, proteja também a vítima desse fato, a vítima deve vir participar desse acordo de não persecução? Como o Ministério Público tem visto isso? E, na verdade, pergunto, essa participação, ela se resolve simplesmente com a apresentação de algumas informações e documentos que comprovem os prejuízos? Isso é suficiente para que a gente possa ter um bom acordo de não persecução enquanto medida de justiça? Como que a senhora enxerga isso? Muito boa essa pergunta, conselheira. Veja, o acordo de não persecução é uma grande conquista que nós temos em termos de celeridade na distribuição da justiça. E deve ser sempre que possível aplicado pelo Ministério Público, mas com a observância de duas premissas que são inafastáveis, que são a reparação à vítima e a responsabilização efetiva do infrator. Até para impedir que o acordo de não persecução se torne mais um instituto revitimizador que nós temos tantos já aí no nosso sistema, por exemplo, uma transação penal. A reparação e a responsabilização, eles são conceitos que, no meu entender, são indissociáveis. Considerando que o crime deve ser entendido como um ato que atenta contra a dignidade da vítima, ou seja, ele nega a autonomia de vontade da vítima, que tem sua vontade substituída pela vontade do infrator. Então, me parece muito clara a conclusão de que essa vitimização sempre causará danos. E eles são os mais variados. Eles podem ser materiais, podem ser morais, podem ser até mesmo psíquicos. Então, a reparação dentro dessa premissa, quando nós falamos em reparação, nós estamos falando na expressão máxima do amparo da vítima, dentro do contexto da proteção dos seus direitos humanos. Até porque ela se presta a restituir aquilo que foi retirado pela conduta criminosa, de uma forma ou de outra. A reparação, quando nós exigimos a reparação do infrator, é que nós possibilitamos a sua verdadeira responsabilização. Não é uma responsabilização simplesmente em termos de aplicação de sanção penal. É uma responsabilização na verdadeira acepção do termo. Porque ela implica a assunção da responsabilidade do agente pelo mal causado. Ele se obriga a uma compensação pelo mal que causou. O acordo de persecução penal, na definição, né, da definição legal que é prevista no artigo 28A do Código de Processo Penal, ela tem por base a imposição de uma pena, né, do contexto de uma justiça negociada,
e ela coloca que a sua aplicação ela somente é possível quando o suficiente para reprovação e prevenção do crime. Ou seja, o próprio dispositivo já ajusta a medida da proporcionalidade, da reprimenda que deve ser aplicada pelo Ministério Público, e permite que o Ministério Público também atue na proteção do indivíduo por meio do Estado. E garante uma pena justa, uma pena adequada, que contempla a faceta retributiva pela reprovação, mas também atende à finalidade preventiva. E aqui nós temos que entender também pela prevenção especial positiva, que é a própria ressocialização do infrator. Falar em ressocialização é falar, antes de tudo, em responsabilização. Nessa responsabilização verdadeira. Até porque a reintegração de um infrator na sociedade pressupõe um ato de responsabilidade como cidadão. E esse ato de responsabilidade como cidadão é a compensação do mal causado, é a reparação do dano à vítima. E ela pode ocorrer de várias maneiras. Por exemplo, a compensação em dinheiro propriamente dita, se for possível, mas também há outras possibilidades de compensação que não impliquem em discriminação com aquele que não possui recursos. Há outras formas de reparar o dano que não o simples pagamento em dinheiro. Então, eu acredito que eu tenho que fazer essa introdução até para colocar a minha opinião a respeito disso. Intimar as vítimas para apresentar informações, documentos sobre prejuízos, é um importante passo para a concretização desses interesses reparatórios. Mas nós podemos ir muito além. E vou me dizer mais. O Código de Processo Penal impõe, como condição para a homologação do acordo, a reparação do dano à vítima. Realmente, ela coloca lá, se possível, será reparado o dano à vítima? Se possível. Mas aqui eu tenho que sempre lembrar que nós temos que nortear o exercício das nossas funções dentro do contexto constitucional, inclusive dos tratados de direitos humanos. Nós temos aqui, por exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, que impõe a obrigação aos países signatários de garantir os direitos humanos, de proteger o indivíduo contra eventuais excessos do Estado, por óbvio, mas também punir os autores das violações contra os direitos humanos. Nos artigos 8º e 25, eles asseguram o direito à vítima, de seus parentes também, ao devido processo legal, acesso à justiça e à proteção judicial. Ou seja, o acesso à justiça, a proteção judicial. Esse acesso à justiça, ele pode se implementar por meio da participação, da mesma forma como que a reparação está relacionada com a proteção judicial. E aqui eu posso lembrar sempre que o acordo de não persecução penal ele tem grande potencial e ele pode servir como instrumento para aplicação das práticas restaurativas. Já são previstas na Resolução 225/2016 do CNJ, as práticas restaurativas, e aqui eu cito, mais uma vez, os círculos restaurativos, a conferência vítima-ofensor, elas têm por esse objetivo a garantia da responsabilização do infrator. Se elas forem bem delineadas, forem administradas corretamente no bojo do acordo de não persecução penal, nós podemos garantir a reparação proporcional do dano e também podemos usar o acordo de não persecução penal com essas práticas como um instrumento que forneça assistência à vítima na superação de alguns sentimentos negativos que decorrem da vitimização, até mesmo superação de traumas. Por exemplo, aqui, uma vítima de furto à residência. Há muitas pessoas que ficam gravemente traumatizadas em função da prática de um furto na sua residência. É algo bastante grave, porque a violação do nosso lar é algo que mexe com a nossa sensação de segurança. Nós não conseguimos mais nos sentir seguros dentro da nossa própria casa, e isso realmente é algo bastante grave.
Nesse caso, é possível a aplicação, verificando os requisitos do artigo 28A do Código de Processo Penal, é possível a aplicação do acordo de não persecução penal. E nós poderíamos fazer de duas maneiras. A simples apuração do dano material, ok, ou nós poderíamos inserir essa vítima nessas práticas restaurativas. Nós poderíamos fazer, por exemplo, uma conferência vítima-ofensor, ajudá-la nessa superação do trauma. Eu já tive um caso em que, depois de conversar bastante com uma vítima e fazer toda a questão da preparação, a concordância dela, verificar que era no benefício dela, porque ela realmente não conseguia mais dormir, depois que foi vítima de furto à residência 2 vezes. E, no caso, esse furto havia sido praticado 2 vezes pelo mesmo agente. E era um moço jovem, eu me senti bastante penalizada, inclusive, pela situação dele, e eu falei, olha, você aceitaria conversar com a pessoa que fez isso? É importante que o senhor entenda que as circunstâncias e que isso ocorreu, porque ele falava assim, eu tenho medo que da próxima vez ele venha aqui, não tire só meus bens, mas leve a minha vida, leve a vida da minha família. E nessa conferência vítima-ofensor, ele verificou que não era nada pessoal, não era nada dirigido a ele. Simplesmente a casa dele era mais fácil de entrar na rua. O infrator foi lá e disse para ele, tem certas respostas que somente o infrator pode dar à vítima. Ele disse para ele, o infrator disse à vítima, no caso, eu entrei na sua casa 2 vezes porque ela realmente era mais fácil. O senhor tinha uma edícula do lado que era muito fácil de entrar. Então, eu entrei a primeira vez, deu certo. Quando eu vi que o senhor não tinha tomado nenhuma providência, eu fui lá e entrei de novo. Mas não é nada pessoal. E se o senhor tivesse acordado, eu teria ido embora. Depois de 2 semanas, essa vítima veio me procurar. Me confessou, doutora, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu voltei a dormir, eu coloquei cadeados na minha casa. Hoje eu durmo em paz. E hoje eu entendo que o que ele queria mesmo eram os meus bens e que ele não quer. E que acredito que agora ninguém vai entrar mesmo, porque eu coloquei os cadeados e estou vivendo bem. Ou seja, isso foi importante para essa pessoa, foi importante para essa vítima. Doutora Fabíola, na verdade é interessante observar que a partir daí ele percebeu as fragilidades, né, do seu espaço em tese seguro, tomou providências para que aquelas fragilidades não mais acontecessem e, ao mesmo tempo, se livrou de qualquer tipo de perseguição pessoal, né, que vai gerando aquela síndrome de perseguição e que isso pode comprometer a saúde mental, né, dessa Exatamente. Mas, Fabíola, tem uma questão que é interessante, eu acho que vale registrar, é que nós estamos a falar de restaurar o direito da vítima, não necessariamente na restauração patrimonial. É claro que muitas vezes passa pela restauração patrimonial, sim, mas passa também pela restauração de saúde, de sanidade, de estabilidade emocional, quer dizer, todas essas questões também estão aqui dentro do conceito de eventuais prejuízos, né, da vítima, e que, na verdade, uma audiência como essa, por exemplo, restaura, né, parte desses prejuízos sem necessariamente ter dinheiro em questão. Então, é interessante, então, perceber que essa busca dos membros do Ministério Público vai a partir da oitiva dessa vítima. Então, é preciso estar próxima dessa vítima para perceber, primeiro, o que é preciso e o que é possível, porque são 2 situações importantes, né? O que essa vítima precisa e o que é possível fazê-lo dentro desse contexto. Então, acho que esse sentimento, esse bom senso do Ministério Público é indispensável, não é verdade? Com certeza. Nós precisamos, com essa proximidade, e eu só tive essa proximidade com essa vítima porque em todas as denúncias que eu ofereço, eu envio um ofício para a vítima e informo um ofício ou um e-mail. Eu sou, boa tarde, bom dia, meu nome é Fabíola Moran e eu sou a promotora de justiça que está cuidando do seu caso. Fique à vontade para me procurar, para apresentar documentos sobre os danos sofridos, para tirar qualquer dúvida, ou seja, as portas do Ministério Público estão abertas para você. E nessa abertura que eu
sugerir, essa vítima veio me procurar. Então, muitas vezes nós só conseguimos entender essa situação especial pela qual a vítima está passando se nós tivermos efetivamente esse contato próximo. Então, assim, conversando com essa vítima, enxergando a aflição dela, eu procurei a melhor solução para esse problema. Então, esse é o Ministério Público resolutivo. De fato, eu consegui resolver o problema. E eu acho que essa questão, doutora Fabíola, ela é indispensável enquanto representante do Ministério Público, como membro ou defensor dessa sociedade, né? Então, é defender a sociedade na sua amplitude. Bom, mas nesse contexto, doutora Fabíola, eu acho que nós temos que refletir também sobre o que mais é possível fazer, né? Na sua opinião, eu penso que há uma inexistência de uma legislação, na verdade, protetiva de forma consistente. Até no início, no final de 2019, nós publicamos pela Unidade Nacional de Capacitação uma cartilha, né, que falava exatamente dos direitos da vítima. Então, essa é uma discussão que a gente já vem fazendo no Conselho Nacional do Ministério Público. A Unidade Nacional de Capacitação também já debateu bastante esse tema, né? Então, eu entendo que, na verdade, há uma deficiência, sim, de uma legislação protetiva consistente, ou até de estruturas estatais, na verdade, que funcionem de maneira eficaz para proteger essa vítima. O que mais poderia ser feito no plano administrativo para auxiliar as vítimas de criminalidade? E olhe qual é a questão. Há pouco tempo atrás, nós recebemos aqui no nosso programa Em Pauta a jornalista Renata, e ela falava exatamente dos filhos da violência doméstica, né? Que também são vítimas dessa realidade. E nós ouvimos aqui alguns depoimentos do quanto essas vítimas, elas reproduzem esses crimes no futuro, Fabíola. Então, veja, o quanto é importante eu restaurar essa vítima, eu recuperar essa vítima, para que ela não seja, na verdade, o nosso criminoso de amanhã, para que ela não venha reproduzir esse crime. Então, isso acontece na família, nos crimes domésticos, a violência doméstica, mas acontece em muitos outros, né? A vítima não pode ser um produto dessa criminalidade para praticar crimes também. Então, como a senhora enxerga, na verdade, esse contexto e quais seriam os instrumentos que poderiam ser implementados ainda? Então, a vítima no Brasil, ela, de fato, ela padece de um déficit de proteção. Isso é evidente. Isso é fruto não apenas assim, da falta de interesse político do Estado, mas também de um desejo consciente do Estado de evitar o reconhecimento dessa falha no dever de segurança do cidadão. Quando nós falamos da existência de uma vítima, nós falamos, antes de tudo, numa falha do Estado em diversos fatores, em diversos setores. É um Estado que se obrigou à erradicação das desigualdades sociais, é um Estado que se obrigou constitucionalmente, né, ao fornecimento da educação pública de qualidade, é um Estado que se obrigou a uma série de prestações positivas que deixou de cumprir. Esse mesmo Estado que se omite em reconhecer essa sua falta e que se omite em reparar os danos dessa negligência na garantia dos direitos da vítima de criminalidade, ele tem como maior exemplo o artigo 245 da Constituição Federal. Esse artigo prevê o único direito reparatório às vítimas de criminalidade, que está previsto na Constituição. Então, nós estamos aguardando desde 1988 por uma disciplina legal dessa assistência do poder público aos herdeiros carentes de pessoas vitimadas por crime doloso. E até agora, nós, como sociedade, não recebemos nada em resposta. Então, enquanto isso, nós temos um grande número de órfãos, de filhos da violência, deixados aí por crimes de homicídio, de violência doméstica. São esses órfãos, são esses filhos da violência que engrossam as estatísticas e continuam seguindo aí no mais absoluto desamparo. Quando nós lembramos dessa tragédia que acomete tantos lares brasileiros, muitos afirmam, porque tratar dos direitos da vítima é populismo penal. Não, nós do Ministério Público nós não trabalhamos com populismo penal, mas com a realidade, e essa é a realidade. Então, falar das vítimas e da dura realidade que elas enfrentam, seja como efeitos da vitimização, seja como uma carga que vai acompanhá-las para toda a vida, inclusive transformá-las
em vitimários é atentar para essa realidade, que esperam, dessas pessoas que esperam uma experiência positiva de justiça do Estado. Então, o direito é uma construção social, a sociedade está em constante transformação, está em constante desenvolvimento. Então, nós não podemos mais conceber essa dialética Estado opressor versus indivíduo oprimido, mas uma visão de equilíbrio de direitos. Então, reconhecer o direito das vítimas não implica a rejeição, não implica a negativa dos direitos dos acusados em geral. Um Estado democrático tem que velar por todos esses direitos. Nós já abordamos... É importante, doutora Fabíola, perceber que durante, na verdade, muitos anos, o Estado tinha como uma preocupação punir. Ponto final. Depois ele começa com a responsabilidade de punir e recuperar aquele que praticou a conduta criminosa. E aí começa, então, a luta dos direitos humanos pelo agente do crime, na verdade. E hoje nós estamos numa luta de alguém que ficou invisível durante muitos anos da história no nosso país, que é exatamente a luta de quem sofreu o crime. Ele não pode, na verdade, essa vítima, ela não pode ser vítima duas vezes, vítima do crime e vítima da inércia do Estado, vítima da ausência do Estado na prestação de sua obrigação de proteção. Então, acho que nós estamos aqui a falar de alguém que merece muito a atenção do poder público, merece muito a atenção do Ministério Público Brasileiro e de todas as demais autoridades envolvidas. É dizer ao Congresso Nacional que nós precisamos urgente, né? Nós precisamos monitorar, por exemplo, as vítimas do feminicídio, por exemplo, a criança que vive aquela história de que perdeu a mãe num feminicídio, por exemplo, essa criança é uma vítima do feminicídio, quer dizer, nós precisamos entender para onde ela vai, nós precisamos entender quem vai acompanhá-la, precisamos entender que estrutura de sociedade ela vai ter, né, a partir daí, e assim também como o exemplo que a senhora deu aqui do furto, do roubo e de outros tantos crimes, né, para onde essas vítimas estão indo, quer dizer, o que está sendo feito por elas, né? Muitas vezes nós nos preocupamos com o processo penal, com a responsabilização do criminoso, e a vítima sequer tem um olhar. Então, acho que a sua fala hoje foi muito rica, doutora Fabíola, e queríamos muito agradecer a sua participação. Mas aqui no nosso Em Pauta, o nosso programa, ele tem um tempinho curto, e muitas vezes é uma pena. Não dá para a gente falar tudo o que a gente queria. Então, eu vou lhe devolver a palavra, doutora Fabíola, para que a senhora faça assim, as últimas considerações para a gente encerrar o nosso programa de hoje e com a vontade de que a gente tenha mais oportunidades. Finalmente, eu gostaria mais uma vez de agradecer à conselheira Fernanda Marinella. Esse espaço é extremamente importante. Nós precisamos realmente mobilizar o nosso legislativo. Muitas das mudanças que nós tivemos até hoje foram em função de condenações no âmbito internacional do Brasil pela omissão na punição adequada, porque a punição adequada também é uma expressão da concretização dos direitos humanos à vítima. Temos que ficar bastante atentos, inclusive, a essa reforma do Código de Processo Penal, que trabalha muitas vezes nesse déficit de proteção da vítima, incrementar esse déficit de proteção da vítima, porque trabalha muitas vezes para a impunidade e procurar a implantação de medidas administrativas, até mesmo aí no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, que isso, inclusive, aqui é um pedido meu e pedido de diversos colegas, que o Conselho Nacional do Ministério Público se sensibilize com a questão da vítima, que nós possamos ter uma resolução que garanta esses protocolos mínimos de atenção à vítima no âmbito do Ministério Público, que nós possamos ter esse norte, esse incentivo, essa recomendação do Conselho Nacional, para que nós possamos aprimorar esse atendimento à vítima em cada unidade ministerial do Brasil. Então, fica aqui o meu apelo e, mais uma vez, o agradecimento em nome do Ministério Público do Estado de São Paulo, os meus colegas que estão aqui acompanhando, todos os colegas do Brasil que estão acompanhando Em Pauta, porque esse apelo, meu apelo, é um apelo de muitos promotores de justiça ansiosos em trabalhar melhor, cada vez melhor para a sociedade e para as vítimas de criminalidade. Doutora Fabíola, sem dúvida alguma, apelo acolhido da minha parte, acho que nós precisamos sim nos preocupar com essa realidade.
E desde já queria muito agradecer a sua participação no nosso programa Em Pauta de hoje, especialmente com esse tema que é tão caro para todos nós, né? Que é a proteção da sociedade na sua abrangência, na sua amplitude, olhando para a vítima, que nós também realizamos isso. Então, muito obrigada pela sua participação no nosso programa de hoje. Sem dúvida alguma, vamos ter outros diálogos para tentar construir essas recomendações no sentido de aprimoramento da atuação do Ministério Público Brasileiro e agradecer mais uma vez a toda a nossa equipe da Unidade Nacional de Capacitação, agradecendo então os nossos membros auxiliares, o Dani, o Diego, a Monique, agradecendo a nossa equipe de colaboradores, a Olga, o Vladimir, a Aline, agradecer a toda a equipe de tecnologia do Conselho Nacional do Ministério Público que permitem a realização desse evento, assim como todos os demais colaboradores da nossa casa. Queria agradecer a todos aqueles que nos acompanham e dizer que é uma oportunidade enorme recebê-los no nosso programa Em Pauta. Então, doutora Fabíola, muito obrigada mais uma vez e até a nossa próxima oportunidade. Até mais. Até mais. Obrigada.